Olá a todos, eu me chamo João Francisco Silva de Freitas e estou aqui com o João Terence. Então, oi, João. Fala pessoal. Então, hoje nós estamos apresentando trabalhos de nome Comparação Experimental de Algoritmos de Caminho Distribuído em gráficos, Dijkstra, versão em faixas, com pivô e Bellman. Pode passar aí para mim. Por que estudar algoritmos de caminho mínimo? Quando o assunto é teoria de grafos, nós podemos encontrar esse problema em diversas questões do dia a dia, como, por exemplo, roteamento de redes, sistemas de transporte, logística, análise de redes sociais, planejamento e otimização. Para solucionar esse problema, surge o algoritmo Dijkstra, que é a solução clássica proposta por Dijkstra em 1959, que lida com arestas com pesos não negativos, sendo utilizado devidamente seu bom desempenho quando implementado com fila de prioridade. Já o algoritmo Bellman-Ford, implementado em 1958 e 1956, se mostrou capaz de lidar com essas arestas de pesos negativos. Porém, ele tende a apresentar custo computacional superior à medida que a densidade do gráfico aumenta. E, atualmente, já estamos lidando com uma nova implementação do algoritmo de Dijkstra, apresentado no trabalho de Duan et al. De 2025, que é uma variante que utiliza delta step e bucket. O objetivo do nosso trabalho é avaliar algoritmos de caminho mínimo, observando como a estrutura do gráfico e a forma de organizar a execução afeta o desempenho e o custo computacional. Para isso, nós iremos comparar os Dijkstra, utilizando RIP, com uma variante de faixas bucket com pivôs, inspirada em delta step. A gente vai analisar o tempo e o trabalho para diferentes gráficos e valores de tempo. Nós iremos também comparar o Dijkstra e o Bellman-Ford em gráficos espaços versus os tempos. Nós vamos destacar também o efeito da densidade no tempo e no trabalho computacional. Mas, para isso, a gente precisa entender um pouco dos conceitos teóricos, dos fundamentos teóricos dos gráficos. Passa para a gente aí. Essa mesma. Então, inicialmente, o que é um gráfico? Tá? O gráfico é uma estrutura matemática composta por um conjunto de vértices e arestas, onde essas arestas vão definir as relações e as conexões entre os vértices. Porém, se nós adicionarmos pesos a essas arestas, nós podemos utilizar algoritmos e medir as rotas e o melhor caminho mínimo entre dois pontos. E para isso, a gente utiliza os algoritmos que eu já mencionei, por exemplo, o Dijkstra. Tá? O Dijkstra ele é utilizado em gráficos com peso não negativos. Ele sempre vai escolher o vértice com a menor distância estimada. Essa é a característica gulosa do algoritmo. Então, inicialmente, ele vai fazer uma manutenção de list V. Então, o algoritmo ele vai gerenciar um vetor de estados, onde cada posição armazena o menor custo acumulado da origem S até o nó P, o nó de destino. Então, inicialmente, o nó de origem vai ter o valor zero, e todos os outros nós vão receber valor infinito. Ele faz uma finalização. E aqui, o que significa? Significa que o algoritmo utiliza essa fuga de propriedade e para extrair a cada iteração o nó U com o menor valor de list, entre os nós que ainda não foram processados. Então, uma vez que esse nó é extraído, né, ele é considerado finalizado, pois o custo mínimo ele já foi atingido. E, posteriormente, ele também faz o relaxamento de suas arestas. Ele faz relaxamento verificando uma condição. Se a distância da origem até o destino, mas o custo do passo atual for menor que o melhor custo conhecido até o momento, a gente faz essa atualização de XV e de seu predecessor. Tá? O algoritmo de Dijkstra ele tem uma garantia com os pesos. Tá? Por quê? O peso das arestas maior ou igual a zero. Por quê? Ele faz essa correção porque todas as arestas elas somam um custo. Ou seja, ele não vai ter um caminho onde ele terá uma redução do caminho meio. Então, quando a gente tem essa garantia, a gente permite que a distância seja fixada definitivamente no algoritmo Dijkstra. Então, já o algoritmo de Bellman-Ford, pode passar para a gente, ele é um algoritmo que ele vai funcionar com os pesos negativos. Por quê? Porque ele vai fazer uma interação de V menos 1. E a cada interação, ele vai fazer um relaxamento, descobrindo a menor distância. O relaxamento ele é o mesmo
mesma verificação ele faz no DAIF. Ou seja, se a distância da origem até o destino, mas o custo do passo atual for menor, que o melhor custo conhecido até o momento, a gente faz essa atualização. Tem um adendo, ele só funciona com pesos negativos caso ele não detecte ciclos negativos. E para isso, ele tem uma forma de detectar esses ciclos. O que ele faz? Ele vai fazer uma rodada extra de uma interação. E se qualquer valor de destino ainda sofrer redução, isso prova a existência de um ciclo negativo alcançável a partir dessa fonte. Então, isso torna, no caso do Belmont Form, no caso onde tem um ciclo negativo, se encontra o caminho mínimo definido. Já a nova implementação do Dijkstra com buckets, a gente vai utilizar esse conceito de faixa, né, que ele vai agrupar os vértices em bucket. De qual forma? Dessa fórmula aí que a gente está vendo na tela. Tá? P de V é igual ao piso de dist de V sobre dentro. O algoritmo ele vai processar iterativamente o menor bucket não vazio, tratando com os nós ali dentro como potencial simultâneo. Uma coisa interessante dessa implementação do Dijkstra é que ele tem duas formas de entender as arestas. Ele divide em arestas leves e arestas pesadas. As arestas leves, elas são relaxadas imediatamente, pois essas arestas podem atualizar os nós dentro do mesmo bucket, para o próximo. E nós temos as arestas pesadas, que elas são relaxadas apenas quando o bucket atual é completamente finalizado, pois, de certa forma, ele levará a nós e bucket bem distante, bem mais distante. Isso evita trabalho desnecessário. Nós temos também os pivôs, né? Eles reiniciam o feixe local para processar vértices restantes na faixa. Então, o algoritmo ele usa feixe local, ele usa esses nós pivôs para relaxar arestas leves rapidamente até que não restem nós naquela faixa de distância. Tá? Isso garante que, ao passar para o próximo bucket, todos os caminhos mínimos daquela camada já foram encontrados. Tá? Então, isso encerra a nossa parte de referencial teórica e o Terence vai apresentar um pouco da nossa metodologia. Então, agora indo para a parte da metodologia, na primeira parte a gente tem a implementação dos algoritmos. O Dijkstra clássico ele foi implementado com RIP binário, onde a gente busca sempre extrair o par com menor distância e relaxar as arestas de V. Já o Bellman-Ford ele foi implementado na forma padrão, onde a gente vai até V menos 1 interações relaxando todas as arestas. E para a gente evitar trabalho desnecessário, a gente utiliza uma técnica de early stop. Já a variante por faixas organiza os vértices em bucket por intervalos. Ela processa o bucket, o menor bucket, faz um fecho de arestas leves e depois relaxa as arestas pesadas. Assim, a gente empurra atualizações para buckets futuros. Os pivôs, eles entram quando um bucket ainda tem vértices que não foram alcançados, via arestas leves. Assim, a gente escolhe um novo pivô e repetimos o fecho até esvaziar a faixa. Na segunda parte, a gente gera dois conjuntos de grafos sintéticos para controlar a densidade e a gente também utiliza grafos da biblioteca NetworkX. Para comparar o Dijkstra com o Bellman-Ford, geramos grafos direcionados e ponderados, com pesos inteiros positivos entre 1 e 10. Depois disso, a gente adiciona arestas aleatórias até atingir um total M, por exemplo. E para comparar o Dijkstra com a variante por faixas, utilizamos gráficos do NetworkX. Os grafos são Florentine Families, o David Southern Woman e o Barabés Albert. Na terceira parte, nós rodamos os experimentos e coletamos as métricas. Para cada grafo, a gente executa os algoritmos na mesma instância e com a mesma fonte. E, além disso, a gente também valida a corretude, comparando as distâncias finais dos algoritmos. No estudo de densidade, cada configuração foi repetida 3 vezes. Assim, o grafo ele fica fixo naquela configuração e a gente reexecuta os algoritmos para tentar reduzir os ruídos de emissões. Já no estudo do Dijkstra versus a variante por faixas, a medição roda o mesmo algoritmo várias vezes e a gente sempre guarda o menor tempo observado. Fazendo isso, a gente meio que consegue reduzir interferências pontuais dos sistemas e também a gente tem um valor mínimo daquela execução. E na quarta e última parte, a gente organizou as métricas em 3 grupos, que são tempo, trabalho e custo operacional. O tempo é o tempo total de execução, já o trabalho é medido por relaxações, e por fim, o custo estrutural foi estimado por proxies.
Indo agora para os resultados obtidos do nosso trabalho, o primeiro resultado, o primeiro resultado é o do Florentine Families. Ele é uma instância pequena com 15 vértices e 40 arestas. Nessa execução, a gente usou um delta de 4,65 e a divisão de arestas ficou 55% leves e 45% pesadas. Em relação ao tempo total, o RIP foi bem mais rápido, com 90 microsegundos contra 244. Quando a gente normalizou por aresta, temos 2,3 microsegundos no RIP contra 6,1 na versão por faixas. E no ponto de vista de trabalho, os dois fizeram exatamente o mesmo número de relaxações. E em relação ao proxy estrutural, a gente vê 30 operações de RIP contra 14 operações de bucket. No grafo do Dave Southern Woman, ele é uma instância média, com 32 vértices e 178 arestas. Nessa execução, a gente utilizou um delta de 5,35 e a divisão de arestas ficou bem mais equilibrada, com 52% de leves e 48% pesadas. Em relação ao tempo total, novamente o RIP foi mais rápido, com aproximadamente 300 contra 780 da versão por faixas. E quando a gente também normalizou por aresta, o RIP continuou se saindo melhor. Diferente do Florentine, aqui a versão por faixas fez mais trabalho interno, que foram 216 contra 178 do RIP. Por fim, o proxy estrutural, a gente tem 92 operações de RIP contra 27 operações de bucket. Por fim, finalizando essa parte de comparação entre o Dijkstra e a versão por faixas, a gente tem o Barabase Albert, que é uma instância grande e esparsa, onde a gente tem 2.000 vértices e aproximadamente 8.000 arestas. Em relação ao tempo total, o RIP continua mais rápido, com 23 milissegundos contra 81. Quando normalizamos por arestas, a diferença se mantém, com 3 microsegundos na versão por RIP e 10 microsegundos na versão por faixas. E o proxy estrutural, a gente observa que tivemos aproximadamente 5.000 operações de RIP contra 1.600 operações de bucket. Agora, indo para o estudo de algoritmos de caminho mínimos em grafos esparsos e densos, no grafo esparso, os dois algoritmos crescem com N, mas o Bellman-Ford ele cresce bem mais rápido. Isso acontece porque o Dijkstra ele não precisa sempre varrer todas as arestas várias vezes. Quando a gente passa para o grafo denso, a diferença fica ainda mais forte, como o número de porque como o número de arestas aumenta muito, o Bellman-Ford ele fica mais caro porque ele percorre o conjunto de arestas repetidamente ao longo das iterações. Olhando para o proxy, a gente consegue ver que grafos esparsos, o Bellman-Ford já realiza mais operações à medida que N cresce, isso porque ele repete relaxações várias vezes. Já o Dijkstra, ele concentra o esforço nas relaxações necessárias e nas operações de RIP. Em grafos densos, o Bellman-Ford ele explode em operações porque ele multiplica muitas arestas por muitas iterações. Enquanto isso, o Dijkstra ele cresce com o aumento de arestas, mas ele consegue continuar bem mais controlado. Vamos aqui para as conclusões do nosso trabalho. Na comparação do Dijkstra por faixas e pivôs, o RIP ele foi bem mais rápido em todos os grafos avaliados. Nos grafos menores, a diferença apareceu principalmente por conta de um overhead de controle de estratégia por faixas. E nos grafos maiores, além desse overhead, a versão por faixas também fez mais trabalhos internos com mais relaxações. Então, isso explica o maior tempo total que o algoritmo teve. Já na comparação do Dijkstra com o Bellman-Ford, a densidade teve impacto claro. Em grafos esparsos, o Bellman-Ford já cresce mais. Em grafos densos, ele é fortemente penalizado, tanto em tempo quanto em operações. Já o Dijkstra, ele consegue se conter bem mais e, por ser um algoritmo guloso, ele consegue sair bem mais performático que um algoritmo de programação dinâmica. Bem, esse foi o nosso trabalho. Espero que todos tenham gostado e muito obrigado pela atenção.